Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez. Dessa vez, eu trazer aqui uma reflexão sobre Santo Agostinho, o bispo de Hipona, um dos pais da Igreja Católica e um dos primeiros pensadores cristãos de maior envergadura, de força e vigor intelectual, e que definiu toda uma filosofia. E essa filosofia de Santo Agostinho, embora tenha muitos pontos que, claro, estão localizados no seu contexto histórico, no passado, tem muitos pontos que são muito pertinentes para a gente pensar hoje em dia a nossa vida, para a gente pensar a nossa relação com as outras pessoas, a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o mundo. Então, hoje trouxe essa pequena reflexão. É só realmente, só temos alguns minutinhos para a gente pensar um pouquinho em conhecimentos que são muito profundos. Então, é realmente só aquela provocaçãozinha para a gente sair do lugar comum, beleza? Então, vamos seguir aqui. Eu vou projetar aqui no slide o texto dele para que todo mundo possa acompanhar e eu vou falando também, mas vou aparecer bem pequenininho ali no quadradinho lá no canto da tela, beleza? Tranquilo, gente? Então vamos lá, vamos seguir aqui o slide. Eu vou colocar aqui, projetando então aqui o nosso Santo Agostinho. E o contexto dele está aí, 350, 430 depois de Cristo. E é interessante ver assim como ele foi atuante no pensamento cristão e como ele trouxe boas reflexões sobre a questão da fé e da razão. E são reflexões que ele, enquanto espírito, atribuidamente no Livro dos Espíritos, também trouxe para a gente com outro entendimento, com mais esclarecimento ainda, né? Então, é uma figura de autoridade, é um homem de muita sabedoria e muito crescimento moral. Por isso, ele foi selecionado aí para a gente pensar um pouquinho essa nossa relação com o mundo. E logo de cara, eu vou trazer aqui para vocês a questão 919 do Livro dos Espíritos, porque ela traz aquela reflexão mais importante para a gente, aquela que faz a gente parar para pensar a nossa conduta, porque todos nós ouvimos assim, precisamos fazer reforma íntima, precisamos fazer reforma íntima. Ok, cara pálida, mas como a gente vai fazer isso? E de que forma essa reforma íntima opera em nós? Então, a questão 919 ela é um manual bem claro para a gente de como isso pode ser feito. Não que deva ser feito assim, porque cada um tem o seu jeito. Mas a questão, ela esclarece para a gente muita coisa, né? E uma das coisas que se coloca logo de cara é uma fala que está atribuída lá na entrada do portal grego, né? Atribuída a Sócrates, mas há quem diga que não foi ele que falou, enfim. Mas é um conhecimento importante que é reproduzido ao longo dos tempos, né? Que diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Essa é uma chave elucidativa para os nossos problemas, com certeza. Isso não só a filosofia clássica dizia, como também o espiritismo e o cristianismo em geral, mas até a psicologia moderna, né, vem trazendo essa reflexão para a gente, né? O conhece-te a ti mesmo é uma forma da gente mapear os nossos problemas, verificar as nossas dificuldades e a partir daí trabalhar nelas para nossa transformação. A psicologia, assim como esse próprio conhecimento, eles partem da ideia de que você é responsável pelo que ocorre dentro de si, né? E no sentido de que você pode olhar para dentro e buscar observar o que você tem de necessidades, o que você tem de conquistas, não é isso? Então, é uma perspectiva onde a gente pode impactar o mundo? Pode, mas começa a impactar o mundo como? Impactando primeiro na gente, né? Então, a pergunta é: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Quem não quer saber isso? Qual é o meio mais prático para a gente conquistar tudo isso? E o meio mais prático é conhecendo a nós mesmos. Todos nós já ouvimos falar isso, que nossos maiores inimigos somos nós mesmos e tal. Mas vamos para além dessa dimensão. É pensar que
também os nossos melhores amigos somos nós mesmos, né? Nós temos potencialidades que nós desconhecemos. Assim como nós temos defeitos que nós afastamos de nós ou fingimos não ver. A autoindulgência, às vezes, é demais, né? Então, como a gente faz para observar tudo isso? Como a gente faz para mapear tudo isso, né? O Santo Agostinho, ele fala o que ele fazia. Ele não está dizendo, ó, você tem que fazer dessa forma, mas ele diz assim, o que eu faço? E o que ele fazia era meditar diariamente. Eram meditações diárias. Como assim? Ah, eu vou precisar entrar no estado zen, então, mas eu não consigo esvaziar minha mente. Para começar, que meditação é mente ativa e não mente esvaziada. É a mente ativa com firme propósito, buscando se conectar mais com o mundo, né? Se conectar e perceber, estar com as suas percepções mais ativas para o mundo. Isso eu aprendi com meus estudos preliminares de psicologia, que são muito preliminares mesmo. Mas, então, assim, essa meditação ativa, onde a gente passa por tudo que a gente viveu nesse dia e começa a se indagar, o que que eu fiz? Aquilo que eu fiz, será que foi bom? Ou será que foi ruim? Se foi ruim, por que foi ruim, né? Então é importante a gente analisar tudo isso. E aí ele coloca o que ele fazia, né? Eu não vou ler, não, para vocês poderem ler com calma, tá? Eu só estou deixando aqui para ilustrar. Mas ele pensa assim: será que faltou algum dever para eu cumprir? Será que faltou alguma coisa nesse dia? Será que eu fui de mau tom nessa colocação? Será que eu não errei um pouquinho? Então, essa indagação é pertinente, né? E ele diz que aquele que se lembra de todas as suas ações, né, do dia ao longo da noite, ele tem uma grande força para se aperfeiçoar, porque ele está mapeando a si mesmo e ele está vendo onde estão os problemas. E com certeza Deus o fortalece, porque Deus fortalece essa livre vontade do indivíduo se conduzindo através dos seus caminhos. Então a providência divina concedeu a gente o livre-arbítrio e ele é valorizado ao extremo, inclusive a nossa liberdade de nos colocarmos criticamente em relação a gente, que vai nos conduzir a um caminho de possibilidades boas de transformação. Porque o pior de tudo nessa vida é o imobilismo, é você não fazer nada, é ficar inerte. Por que o mal triunfa? Por causa da timidez do bem. Que o mal é mais intrigante, não é isso que o Livro dos Espíritos fala? E o bem, por omissão, o mal cresce. Então, a inércia, a inatividade é ruim. A ação, a atividade para a transformação são muito importantes. E a meditação tem esse papel, né? E a gente é assistido quando busca isso. Aí, o que eu posso colocar para vocês? Está travando uma parte do texto? Aí eu vou fazer sumir a minha câmera aqui rapidinho. Eu não sei como é que faz isso, não. Acho que eu não sei fazer, não. Mas, o que acontece? Santo Agostinho indaga também que o que seria de nós se nós morrêssemos hoje? Será que a gente consideraria que está cumprida a nossa missão, o nosso papel? Será que a gente pode considerar tranquilamente que o que a gente está fazendo aqui realmente está certo? A gente está num caminho legal? A gente teve boas experiências bacanas? Será que se eu morrer eu não vou ter algo para me arrepender ou para me prender nesse mundo? Então, a gente precisa examinar e, com esse exame da situação, né, pensar o que fazer sobre. Como assim? Como assim? A gente precisa ver se não tem pontas soltas, se não tem relações que nós estamos deixando de lado, que a gente está vivendo no automático, relações que a gente precisa resgatar. A gente precisa ver se a gente está sendo grato às pessoas que fizeram algo de bom para a gente, se a gente não está sendo injusto nas nossas análises, no nosso julgamento impiedoso, porque a gente é muito impiedoso no que julga. Então, se a gente está fazendo de tudo mesmo para perdoar aquela pessoa que está buscando o nosso perdão, que às vezes a gente também julga e acha que não merece o perdão, mas nós mesmos somos perdoados a todo momento pelos males que nós fazemos. Tanta coisa a gente já fez nessa e outras vidas e que já foi perdoado.
Se for pensar a providência divina, se for pensar Jesus, se for pensar a grandeza dos grandes espíritos, né, daqueles que têm sabedoria, quantas vezes nós não recebemos a indulgência deles? E a gente quer segurar cada oportunidade para não perdoar, cada oportunidade para poder reter o nosso orgulho ferido. A gente precisa se desapegar disso. A gente precisa, de fato, fazer o exercício da humildade, que é se colocar no chão, se colocar no nível da terra, no nível dos outros, não enxergar o outro de cima e entender que o outro erra, entender que a outra pessoa tem que ter oportunidades também de reconduzir a sua vida. E muitas vezes a recondução da vida da pessoa passa pela relação conosco e como nós lidamos com isso. Aquela pessoa também que não perdoa, que retém muitas mágoas, a gente sabe como as mágoas elas vão minando a nossa saúde emocional. Vira um campo minado, gente. Ah, você vai falar da consequência que são as doenças. Nem vou falar exatamente das doenças físicas. Mas só a saúde emocional em distúrbio já é o suficiente para torturar a nossa alma. Então, para que a gente não faça mal a nós mesmos, a gente precisa resolver essas pendências. E resolver as pendências é aprender a perdoar, aprender a se doar um pouco, aprender a tirar essa ideia de que nós somos donos de qualquer verdade. E é isso. Não é, parece simples, claro que não é. Diz Santo Agostinho que o conhecimento de si é a chave do melhoramento individual. Não temos dúvidas quanto a isso. Não temos nenhuma dúvida de que esse conhecimento é a chave. Se a gente observar aqui o que ele diz, né? Se nós estivermos indecisos quanto ao valor das nossas ações, perguntemos como as qualificaríamos se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se colocar no lugar do outro e observar é importante também. Agora, muito importante a gente pensar o mal que eu fiz, ou a atitude que eu fiz, como impactou o outro. Será que se outra pessoa praticar comigo determinada situação igual a que eu fiz com ela, será que eu gostaria? Será que ficaria bacana? Será que seria legal? Então a gente tentar fazer esse exercício, sair de si um pouquinho, pensar como o outro, se colocar no lugar do outro, ou mesmo pensar em si a partir da ação de outro, acho que a gente tem um caminho para poder ver o que é certo e o que é errado, sim. Vamos lembrar aquela passagem que Jesus diz para a gente sobre o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua vontade. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amar ao próximo como a si mesmo, para a gente chegar nisso, a gente precisa praticar esse tipo de exercício mental, de se colocar no lugar do outro, buscar ter empatia, buscar sintonizar com o mundo, com as outras pessoas, e não viver numa ilha de clausura. Aquele que tem verdadeira vontade de se melhorar, que explore a sua consciência. E aí Santo Agostinho fala sobre o futuro e sobre o presente, e ele diz assim, sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está o pensamento que fomos encarregados de destruir nas suas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Ele diz que foi com esse propósito que ditaram o Livro dos Espíritos. Eles ditaram, inclusive, Santo Agostinho. E ele está dizendo que a certeza no futuro se constrói aí, né? De onde vem essa certeza? É uma fé cega? É uma fé só apegada aos princípios religiosos? Não. É uma fé na potencialidade nossa, humana, que foi gerenciada, que foi administrada, que é administrada, que foi criada pela potência divina. Como Jesus coloca que vós sois deuses, né, que nós temos uma potencialidade que a gente sequer desconfia. Quando ele diz que o que ele fazia, nós poderíamos vir a fazer isso e muito mais, é essa potencialidade que Santo Agostinho está revelando. E essa potencialidade se encontra oculta nos nossos pensamentos. Daí a importância da gente meditar, refletir e tornar ações os nossos pensamentos.
porque só pensar, só orar, nada adianta. Se a gente não fizer as obras, a fé é morta. Todo mundo sabe disso. E seguindo, Kardec faz um comentário que também vai fortalecer o que Santo Agostinho diz, né? E fala que a gente interrogar a nossa consciência é um método prático e muito importante para a gente crescer enquanto espíritos, né? Porque a gente não divaga, a gente vai objetivamente em questões precisas. Kardec só vai elucidando isso. E aí eu queria caminhar para o encerramento da nossa pequena reflexão, é, pensando assim, quem nós somos e o que nós seremos quando a gente desencarnar. E Santo Agostinho tem uma resposta para isso. Ele diz que nós seremos o que nós somos hoje. O que nós somos até o momento que a gente desencarnou. Kardec e o Livro dos Espíritos também colocam isso, que os espíritos nada mais são do que homens desencarnados. E como a gente lidar com a morte? A gente está passando por uma situação de pandemia, de calamidade global, e não vamos relativizar isso porque é muito grave, sim, é muito sério, sim. Muita gente está perdendo seus entes queridos de forma que choca. Mas como a gente lidar com isso? Como a gente lidar não só com a nossa perda, mas com a nossa possibilidade de ida? Porque, até onde eu sei, ninguém está descartado de poder ter esse destino. Uma das importantes reflexões que a gente tem a fazer é pensar como o nosso como a nossa condição vai ficar, o que nós seremos depois de fazermos a tal da passagem. E aí vem a reflexão de Santo Agostinho que eu achei muito bonita. Ela era muito compartilhada e falada por um grande amigo nosso, Paulo Sérgio Peixoto, que é uma pessoa que nós temos profundo carinho. Foi presidente do GEPAR, foi fundador do GEPAR, e a gente tem muita estima por ele, pelo Paulo, querido, atuante no movimento espírita, pessoa que a gente admira com uma grande grandeza que teve e que tem. E através dessa mensagem que Paulo compartilhava, vou encerrar aqui falando com vocês, trazendo a mensagem. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. E é isso, meus queridos amigos. Que possamos ter paz nos nossos corações, que possamos ter amor, mas que possamos, sobretudo, fazer essa autorreflexão diária para que a gente possa potencializar a nossa capacidade de transformar o mundo para o bem. Aquele abraço para todos e que Deus nos abençoe. Muita paz.